Muito bem, coisa boa ver as nossas crianças alegres, felizes, aprendendo a palavra de Deus. Eu quero, enquanto elas saem, te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Nós estamos nesse mês em que lembramos da festa de Pentecostes e também da descida do Espírito sobre a igreja. Nós estamos pensando o crescimento da igreja à luz da terceira pessoa da Trindade, à luz da pessoa do Espírito Santo. Eu gostaria, então, de ler com você do verso 15 até o verso de número 20. João, capítulo 14, do verso 15 ao verso 20. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai, Tua palavra foi lida e ela será explicada, e a minha oração é para que Teu Espírito Santo ilumine os nossos pensamentos e para que nós, cada um de nós, possamos compreender a Sua palavra. Que essa palavra faça morada nos nossos corações e que, através dela, o Espírito Santo molde o nosso ser, conduza a nossa vida, transforme a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, é só o Espírito do Senhor que pode fazer isso. Nós não podemos, a minha eloquência não pode, os meus pecados me impedem, mas se o Senhor nos falar, então nós te ouviremos, Pai. Então, que em nome de Jesus, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Meus irmãos, a gente continua falando do Espírito Santo dentro do livro de João, né? E é interessante a gente se lembrar da semana passada, quando a gente falou da festa dos tabernáculos, de Jesus como sendo a única coisa que a gente precisa para viver, e do Espírito como sendo este que nos conduz até Cristo. Agora, quando a gente pensa hoje no que a gente acabou de ler, a gente precisa considerar algumas coisas importantes. Primeiro, essa é a primeira vez no Evangelho de João que Jesus está falando com seus discípulos a respeito do amor que estes dão a Ele. É a primeira vez que Jesus fala, olha, se vocês me amam, ou qualquer coisa parecida com, vocês têm que me amar, amem a Deus acima de todas as coisas, como a gente tem nos outros evangelhos. Aqui, João capítulo 14, versículo número 15, é a primeira vez que a palavra amor é aplicada aos discípulos na sua relação com Deus. Agora, essa palavra ela é aplicada aos discípulos na sua relação com Deus depois de João capítulo 13. João capítulo 13, versículo 1. Se você não se lembra, eu vou te ajudar a lembrar. No capítulo 13 de João, Jesus tira a sua roupa, se cinge com uma toalha e lava os pés dos seus discípulos como uma atitude de amor. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque quando a gente lê o versículo 1, a gente diz, ou a gente ouve dizer, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Porque o nosso amor para com Deus é uma resposta do amor de Deus para conosco. E nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. E é interessante, porque quando a gente pensa nisso, e agora a gente vai pensar na estrutura do capítulo 14, nesses versículos que a gente leu, a gente começa a nossa leitura com uma condicional, não é? Se vocês me amam, ou se você preferir na segunda pessoa do singular, na segunda pessoa do plural, se me amais. A gente vai esquecer um pouquinho o que está ali, guardarei os meus mandamentos, e a gente vai aplicar isso ao versículo 16. Se me amais, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É sobre isso que eu quero dizer hoje. Ou sobre o Espírito Santo como a resposta de Deus ao nosso amor para com Cristo.
O Espírito Santo é a resposta de Deus ao nosso amor para com Jesus. Um amor que só é possível porque Jesus nos ama primeiro. Um amor que só é possível porque nós recebemos de Deus a fé, porque nós recebemos de Deus uma nova vida. Nós fomos capazes ou feitos capazes de amar a Deus. Então este Espírito, a partir do momento em que Deus nos transforma, agora é a bênção que Deus nos dá em resposta a esse amor. E agora sim a gente considera o texto como um todo, porque antes de falar da consequência do amor, que é o derramamento do Espírito, ele fala da característica do amor, que precisa ser estabelecido entre nós. Porque hoje a gente vive num tempo em que o conceito do amor está sendo diluído, está sendo perdido. E a gente experimenta vários tipos de amor, e a maioria deles não são bíblicos. Porque às vezes a gente acha que amar é sentir. Isso aí vem lá do romantismo, né? De Shakespeare, de outros, de Goethe, de escritores que vão pegar o amor e vão definir o amor como essa história romântica, essa história que tem o príncipe e a princesa que vivem uma vida de amor e desafios e não sei o quê. É um amor que a gente vê nos filmes e nas novelas. É um amor eu brinco de Nicholas Sparks, né? Aquele escritor americano que faz com que tudo dê certo no final e faz a gente chorar, emocionado no meio da história. Mas esse amor não é bíblico. Esse amor que se expressa como um sentimento não é o amor bíblico. É um amor idealizado, e às vezes ele nos prejudica, porque quando a gente acha que amar é sentir, a gente entra em crise, porque nem sempre a gente sente desejo de amar. Nem sempre os sentimentos que nós alimentamos com relação a Deus dizem respeito ao amor. Nem sempre eles são positivos. Concorda comigo? Se você olhar para o texto bíblico, às vezes a gente vê isso também. Eu não estou dizendo que esses sentimentos eles permanecem durante toda a nossa vida, eles precisam ser tratados por Deus. Mas às vezes o que nós sentimos com relação a Deus não é borboletas no estômago, ou uma alegria plena, ou o desejo, ou o sentimento que nós estamos flutuando. Às vezes nós ficamos bravos com Deus. Fruto do nosso pecado, da nossa falta de fé, da nossa falta de compreensão da história, às vezes nós ficamos bravos com Deus. Às vezes nós nos colocamos em revolta contra Deus. E se a gente pudesse, ou se a gente definisse o amor como um sentimento, talvez a gente nunca fosse capaz de amar a Deus como Ele exige de nós. Graças a Deus o amor não é um sentimento. Mas o amor também, isso precisa ser dito, não é um evento. E às vezes a gente acha que amar a Deus é demonstrado em eventos que a igreja faz. Amar a Deus é demonstrado em atitudes pontuais que a igreja vai te conduzir a fazer. Então a gente vai amar a Deus quando a gente aparecer no culto de vez em quando. A gente vai amar a Deus quando a gente, de alguma maneira, disser e assumir compromissos na campanha que a igreja está fazendo para isso ou para aquilo. A gente vai amar a Deus à medida em que a gente sacrifica, lembra do começo do culto? Parcialmente aquilo que Deus nos deu. Então, a gente está lá dizendo, não, mas eu amo a Deus. Você ama a Deus? Você está obedecendo a Deus? Não, eu simplesmente estou sacrificando uma parte do que eu tenho para poder viver no resto da minha vida de acordo com o que eu quero fazer. Isso não é amor. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente acha que ama a Deus porque a gente vem no culto. A gente acha que ama a Deus porque a gente dá o dízimo. A gente acha que ama a Deus porque a gente recebeu um cargo na igreja. Só que a gente está fazendo isso como um sacrifício. E não como uma expressão de obediência. E isso não é amor. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Deus deseja de nós. Eu vou além. Às vezes a gente acha que a gente ama a Deus porque a gente está, de alguma maneira, fazendo o bem para as pessoas. E isso não é amar a Deus. Porque a gente não está fazendo o bem para as pessoas. Eu vou explicar para você não entender, não achar que eu estou contrariando o ensino bíblico, tá bom? A gente não está fazendo bem para as pessoas porque a gente crê que é essa a vontade de Deus para as nossas vidas. A gente está fazendo bem para as pessoas porque a gente precisa demonstrar que a gente ama a Deus. E a gente usa argumentos teológicos para isso.
Não dá para amar o Deus a quem eu vejo se eu não amo o irmão a quem eu não vejo. Então, como é que eu vou amar a Deus? Amando o próximo. Como é que está o resto da minha vida? Só Deus sabe. E ninguém quer ver. Eu não quero que ninguém veja. Porque enquanto eu estou aqui fazendo caridade, o resto pode estar tudo podre. Isso não é amor, gente. O amor não é um sacrifício parcial. O amor não é uma obediência pela metade. O amor não é um dia da semana entregue na presença de Deus. E é importante a gente entender isso, porque se o Espírito é derramado sobre aqueles que amam o Senhor, a gente precisa entender que amar é obedecer. O texto é claro, verso de número 15. Se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Quais mandamentos? Todos eles. Se você caminha um pouco mais, vai para o versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me manifestarei a ele. Quem é que ama a Deus? Quem tem os seus mandamentos e os guarda. Versos 23 e 24. Se alguém ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me... O que é amar a Deus, meus irmãos? Amar a Deus é obedecê-lo de todo o nosso coração. Amar a Deus é guardar as suas palavras em todo o nosso ser. Amar a Deus é entregar a Deus uma obediência que seja completa, que vá do 1º ao 10º mandamento, com todas as suas implicações, que vá de Gênesis a Apocalipse, em todas as suas exigências para conosco. Deus não nos deseja amando pela metade, Deus não nos deseja amando só os domingos, Deus não nos deseja amando só do 5º mandamento para frente, ou só do 4º mandamento para trás. Deus nos deseja amando por inteiro. E a gente não pode se contentar com esse amor, com todo respeito, mas é importante eu dizer, mequetrefe, conhece essa expressão? Que a gente entrega para Deus. A gente não pode se contentar com isso, porque no dia em que a gente se contenta com isso, a gente é tomado por um orgulho, a gente é tomado por uma vaidade, a gente é tomado por um sentimento que vai nos fazer perceber ou pensar por um momento que Cristo, ou melhor, que nós não precisamos de Cristo para aprender a amar a Deus. Porque a verdade a respeito do amor que nós damos a Deus é que Ele sempre será incompleto, Ele sempre será imperfeito, e que quando nós nos deparamos com essa exigência de Deus, de que nós o amemos com tudo que temos e somos, a verdade é que o nosso sentimento deve ser: meu Deus, estou perdido, porque eu nunca guardarei todos os mandamentos de Deus. O nosso sentimento deve ser: meu Deus, se Deus deseja que eu o ame de todo o meu coração, com toda a minha vida, se Deus deseja a minha vida toda entregue no seu altar, se Deus deseja obediência a todos os seus mandamentos, se Deus deseja que eu siga toda a sua palavra e guarde toda a sua palavra, eu estou perdido. E eu estou perdido porque eu não consigo fazer, eu não consigo amar, eu não consigo obedecer, eu não consigo entregar a Deus o que Ele deseja de mim, eu não consigo. O meu amor precisa ser aperfeiçoado, mesmo depois de convertido, e eu acho que a conversão ela passa por esse sentimento. Então, exatamente depois de que nós nos convertemos, nós entendemos que o nosso amor a Deus nunca será suficiente, que nós nunca, pelo nosso esforço próprio, guardaremos os mandamentos de Deus. Então, nós precisamos de Cristo, o único capaz de amar a Deus perfeitamente. Está entendendo o que eu quero te dizer? Se o amor não é um sentimento, e se o amor não é um sacrifício ritual, parcial, uma parte de nós,
então nós nunca conseguiremos amar a Deus como Ele deseja ser amado. E se nós nunca conseguiremos amar a Deus como Ele deseja ser amados, nós precisamos de Cristo, até mesmo para amar a Deus. Você entende em que posição a gente está no Evangelho? Você entende? Que se eu preciso de Jesus até para amar a Deus, sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu não tenho nada. O próprio Jesus que está me dizendo, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos, é aquele que sabe que eu não conseguirei amá-lo dessa maneira. É aquele que sabe que eu não conseguirei entregar a Ele o que Ele deseja de mim. E exatamente por isso, logo em seguida vai morrer numa maldita cruz. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E agora nós já não vivemos mais baseados no nosso amor para com Deus, mas nós vivemos confiados no amor que Cristo tem por nós e na sua obra. Então deixa eu dizer um negócio. O Espírito Santo de Deus não é uma resposta à nossa obediência, porque nós nunca seremos capazes de obedecer. Ele não é uma resposta ao nosso amor, porque nós nunca seremos capazes de amar como Deus exige que nós o amemos. Ele é uma manifestação da graça de Deus à sua igreja. Ele é um derramar de um amor que nós não merecemos. Ele é parte da obra de Cristo em nos salvar na cruz. Nós só podemos receber o Espírito Santo de Deus, tê-lo habitando no nosso coração, não porque nós amamos a Deus, mas porque Cristo nos ama. Entende isso? Agora, se você entendeu isso, deixa eu entender outra coisa. Não existe alguém que não tenha sido amado por Deus, que não tenha também recebido o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é a manifestação do amor de Deus por nós. Existem outras igrejas, e não vem aqui ao caso quais são. Se você já ouviu isso, você sabe disso. Outras maneiras de ensinar a respeito disso, que dizem que há uma bênção especial na pessoa do Espírito Santo. Não há. A salvação nos alcança a todos. E quando ela nos alcança, junto da obra de Jesus, nós recebemos o seu Espírito Santo. Não porque nós amamos, mas porque Ele nos amou. Esse é o Evangelho. A terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito, habita os nossos corações. Porque Cristo nos amou, mesmo quando nós não conseguimos amá-lo verdadeiramente. Entende isso? Então descansa nisso. Entende isso? Então, entenda que o que Deus deseja de você a partir disso não é uma vida pela metade. Não é um sentimento ou um arrepio. Não é uma declaração de amor na frente da igreja, mas é uma vida de obediência guiada pelo mesmo Espírito que foi te dado pela graça. É isso que Deus deseja de nós. E agora sim, habitados por esse Espírito, amados por Cristo Jesus, se nós o amamos, nós vamos guardar os seus mandamentos. Não tem outra maneira de obedecer a Deus, de amar a Deus. Não tem outra maneira de amarmos a Deus. E aí deixa eu dizer outra coisa. Não tem outra maneira de dizermos que somos convertidos de fato. Jesus vai dizer isso em outra maneira, em outro momento. Quando ele vai falar assim, pelo fruto vocês conhecerão a árvore. Porque uma figueira não pode produzir abrolhos. E uma parreira não pode produzir cardos. Não há como uma árvore criada para produzir uvas passe a produzir outra coisa que não seja uvas. Não há como alguém que seja habitado pelo Espírito Santo de Deus, que diz amar o Senhor, que não passe a demonstrar todos os dias e a cada dia frutos de obediência. Então deixa eu ser bem carinhoso com você, ainda que eu precise ser duro com você. Deus não deseja a sua presença nos cultos, como um sacrifício que você faz a Ele todo domingo. Deus deseja a sua obediência.
Deus não deseja o seu dízimo como um sacrifício que você faz a Ele todo mês. Deus deseja a sua obediência. Deus não deseja a sua participação nas atividades da igreja, atuando e servindo em algum lugar, como se isso fosse garantir a sua salvação. Deus deseja a sua obediência. E em Cristo Jesus, habitados pelo Espírito de Deus, nós somos capazes de obedecê-lo. Então está na hora da gente parar de usar as desculpas que a gente tem usado e passar a servir a Deus em obediência. Está na hora da gente parar ou largar esse nosso lugar de comodismo e passarmos a obedecer a Deus em tudo aquilo que Ele exige e deseja de nós. Você não consegue vencer o pecado sozinho, eu concordo com você, eu também não consigo, mas o Espírito Santo habita os nossos corações. Nós somos capazes de amar a Deus e capazes de obedecer os seus mandamentos. Para de dar desculpa para continuar pecando. Você não vai ter disposição de vir na igreja todo domingo. Você não vai ter disposição, e se você não se organizar, você não vai ter nem condição de vir na igreja durante a semana. Isso é verdade. A disposição muitas vezes não está dentro da gente, mas porque o Espírito Santo habita no nosso coração. E porque nós fomos amados por Cristo Jesus, então nós podemos morrer para nós mesmos, morrer para a nossa falta de vontade, morrer para a nossa preguiça, morrer para o nosso desejo de enriquecer e trabalhar mais do que a gente consegue trabalhar, morrer para tudo aquilo que nos impede de aproximarmos-nos de Deus e nos aproximarmos de Deus, porque o Espírito Santo habita o nosso coração e Cristo nos amou. A gente pode largar as desculpas de lado para servir a Deus em obediência e não sacrificando uma parte do que nós temos. Entende? Porque esse é o desejo de Deus para conosco, que nós o amemos, obedecendo os seus mandamentos. E aí, quando nós o amamos, obedecendo os seus mandamentos, a gente lê no verso 16 que Cristo rogará ao Pai. E se você preferir, a gente lê no verso 26, que o Consolador, o Espírito Santo, será enviado pelo Pai em nome de Jesus, ou em meu nome, é o que está escrito ali. Se você preferir ainda, a gente pode ler no capítulo 15, versículo 26, que o Consolador que Cristo enviar da parte do Pai. E perceba, existem 3 expressões. A primeira é, Cristo está diante de Deus rogando, pedindo, e o Pai está respondendo ao pedido de Cristo. A segunda é, o Pai, em nome de Cristo, está enviando o Espírito. A terceira é, o Cristo, o próprio Jesus, está enviando o Espírito da parte do Pai. Eu estou mostrando isso para você não para fazer uma confusão na sua cabeça, mas para te mostrar o seguinte, a vinda do Espírito sobre as nossas vidas, o ato de Jesus rogar a Deus que envia o Espírito, o ato de Deus mandar o Espírito em nome de Cristo, o ato de Cristo mandar o Espírito em nome de Deus, ou da presença de Deus, nos mostra uma coisa. Há uma unidade entre as 3 pessoas da Trindade. Há uma ação conjunta. O que Cristo deseja fazer em nós, Ele deseja fazer cumprindo a vontade de Deus através da presença santa do seu Espírito. E esse poder de 3 pessoas santas, divinas, trabalhando dentro do nosso coração, expresso nesses versículos que nós lemos, é esse poder que trabalha no nosso coração e que trabalha nas nossas vidas e que habita as nossas vidas de maneira que nós não somos mais aqueles que nós éramos antes de amarmos a Deus, mas nós somos aqueles que agora, habitados pelo Espírito, têm comunhão com a Santa Trindade de Deus. O Espírito que vem da parte de Cristo. O Espírito que é clamado ou pedido por Cristo. O Espírito que é enviado por Deus. Esse Espírito demonstra o desejo que Deus tem de ter comunhão conosco, assim como o Pai tem comunhão com o Filho. O desejo que Deus tem de governar e direcionar a nossa vida, assim como o Espírito Santo obedece à ordem do Pai, a pedido do Filho. Deus deseja coordenar, governar e direcionar a nossa vida, e como Ele enviou o Espírito, Ele também deseja nos enviar. O desejo que Deus tem de que nós sejamos incluídos nesse relacionamento de unidade que as 3 pessoas da Trindade têm desde a eternidade passada.
Existem algumas expressões teológicas para isso, mas talvez a mais bonita é a de C.S. Lewis, quando ele diz o seguinte, só me dê um minuto aqui. Resolvido o problema. A de C.S. Lewis, quando ele diz que a Trindade está numa dança harmônica e perfeita. Pense numa dança, sabe? A gente tem quem, como chama? Conduz. E a gente tem quem é conduzido. E ali, Deus Pai conduz a história, com Deus Filho e Deus Espírito seguindo os seus movimentos, e ele se move para cá. E o Espírito e o Filho se movem, ele se move para lá. E o Espírito e o Filho se movem harmonicamente. E como numa dança, que a gente já não sabe mais onde termina o corpo de um e começa o corpo de outro, porque os movimentos são coordenados e perfeitos. Quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós também não conseguimos diferenciar essas pessoas, porque nós estamos vendo Deus agir através do Filho, do seu Filho, da obra do seu Filho, por meio da presença do Espírito. Nós vemos a pessoa do Espírito nas nossas vidas, mas nós vemos ela agindo através do que Cristo fez por nós, e nós vemos isso acontecendo porque Deus tem a sua vontade para as nossas vidas. Então, no fim das contas, nós somos atingidos por quem? Pelo Pai? Pelo Filho? Pelo Espírito? Não, nós somos atingidos pelas três pessoas. E essas três pessoas, então, nos pegam pela mão. E elas nos levam para essa dança harmônica. Entende o que eu quero dizer? Quando Jesus diz, eu rogarei ao Pai que vos envie o Espírito Santo, ou que vos envie outro Consolador, Jesus está dizendo assim, olha, eu tenho uma relação com Deus, e com o Espírito Santo de Deus, na qual eu desejo incluir cada um de vocês. É só olhar para o testemunho de Jesus em todo o Evangelho de João. Por que Jesus está ali? Para cumprir a vontade do Pai. Quantas vezes ele diz, eu e o Pai somos um? Não é assim? O que ele diz no Getsêmani, em João? Porventura não cumprirei eu a vontade do meu Pai? Não beberei o cálice que o Pai está para me dar? Jesus não se importa com os seus sentimentos, Jesus não se importa com os seus desejos, Jesus se importa com a vontade do Pai. Ele segue o Pai no controle da dança, e o Pai vai para cá, e Jesus o segue, e o Pai vai para lá, e Jesus o segue, e o Pai o leva. Não é assim? O que Jesus diz para Nicodemos a respeito daquele que é guiado pelo Espírito? O vento sopra. Você não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. É uma imagem que quer dizer a mesma coisa. Quando Jesus nos manda o Espírito, Ele quer nos incluir nesse relacionamento santo que Deus tem com Ele mesmo desde antes da fundação do mundo. Ele quer pôr ordem na nossa vida, trazer harmonia onde não há harmonia, trazer paz onde há guerra, trazer descanso onde há o sentimento de cansaço, à medida em que nós deixamos de guiar a Deus na dança e somos guiados por Ele nesse movimento. Entende? O que Jesus deseja não é simplesmente que nós tenhamos uma fonte de poder ao ter o Espírito Santo, como muitos outros dizem. O que Jesus deseja é que nós sejamos incluídos na relação que Ele, o Pai e o Espírito têm entre eles, desde antes da fundação do mundo. A paz vem disso. A paz que excede todo entendimento vem disso. Estou em casa. O caos se estabelece. E o que eu vou fazer? Me permitam usar a imagem que eu acabei de criar da dança? Eu vou dançar. Vou fechar no meu quarto. Eu vou orar e vou dizer, Senhor, o Senhor não é quem me guia? Então eu estou aqui entregue na sua presença. E eu quero experimentar o ser guiado pelo Teu Espírito Santo, em comunhão com o Senhor, através da obra do Seu Filho. E o mundo cai lá fora. E as notícias que vêm de fora não são boas. E o que eu vou fazer como um crente que recebeu, porque Cristo rogou ao Pai, o outro Consolador, o Espírito da verdade, o que eu vou fazer? Eu vou dançar. Eu vou fechar meus olhos e vou dizer, Senhor, eu quero estar aqui. Na sua presença santa, seu Espírito habita o meu coração. Cristo morreu para que isso acontecesse.
E eu quero gozar da sua paz. E eu já não sei mais o que fazer, eu tenho uma decisão importante para tomar. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu estou extremamente inseguro quanto a tudo que vai acontecer na minha vida depois dessa decisão. O que eu faço? Me diz? Eu vou dançar. As coisas fugiram do meu controle, eu planejei tudo do jeito que eu queria, estava tudo certinho, e eu sou uma pessoa extremamente metódica, eu não gosto quando elas fogem do controle de jeito nenhum, e elas começaram a fugir, elas começaram a acontecer, e eu comecei a ser contrariado. O que eu faço? Eu vou dançar. Porque o Deus que habita o meu coração, o Espírito Consolador, me conduz a essa relação trina de harmonia, e deseja que eu tenha essa mesma experiência de comunhão. É isso que significa outro consolador. A palavra consolador é paracaléu, que significa chamado de lado. É alguém que nos tira de lado para nos dar um conselho, alguém que nos tira de lado daquela situação para nos dar um direcionamento, alguém que nos tira de lado daquela situação, daquela dor, daquela tristeza, para enxugar as nossas lágrimas. O paracaléu, o consolador, aquele que nos tira do mundo para afirmar ao nosso coração: você é um filho amado de Deus, salvo em Cristo Jesus. E se você fechar os seus olhos nesse instante, é em comunhão com Deus triuno que você vai estar. Ele nos tirou para dançar, não foi? O Consolador nos chama de lado e diz: vem dançar comigo. Nós precisamos entender que o Espírito é este que expressa o desejo profundo que Deus tem de ter comunhão conosco. E de nos levar para essa comunhão profunda que há no seio da Trindade. Um espírito, eu continuo e termino, que no verso 17 é chamado de espírito da verdade. E que é descrito da seguinte maneira: que o mundo não pode perceber, ou receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas que vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A resposta de um amor que só é possível por causa de Cristo, nos levando a uma experiência que o mundo não vai entender. Lembra do que eu disse das palavras de Jesus para Nicodemos? O vento sopra. E você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, e assim são os que são guiados pelo Espírito. O mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não o vê, nem o conhece. O mundo não consegue entender os seus movimentos. E o mundo não consegue entender os seus movimentos dentro de nós. O mundo vai olhar para o que ele está fazendo na nossa vida e vai dizer: é loucura. É isso mesmo? Porque não faz sentido. É dessa maneira porque as coisas parecem que vão se complicar. E aí a gente vai dizer para o que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida: amém. Porque apesar do mundo não conhecer, não saber quem o Senhor é e nem percebê-lo, nós podemos conhecê-lo, porque o Senhor habita em nós e o Senhor está conosco. O que eu quero ensinar nesse terceiro ponto é que a habitação do Espírito em nossas vidas é algo que nos faz distantes do mundo, nos faz distintos do mundo, nos faz muitas vezes não apenas distantes e distintos, mas contrários ao mundo. É uma expressão de amor de Deus por nós. É uma expressão do desejo de Deus em nos conhecer, que nos levará a uma vida completamente diferente da que o mundo vive. Porque enquanto o mundo não consegue acessar ou conhecer os caminhos de Deus, nós podemos percebê-los, porque o Espírito Santo habita o nosso coração e está conosco.
Porque enquanto o mundo se desespera com todas as coisas que estão acontecendo dessas portas para fora, todas as coisas que você puder listar e que também muitas vezes desesperam o seu coração, nós descansamos na presença de Deus, o dono das nossas vidas, que habita o nosso coração e que está conosco. Enquanto diante da morte o mundo se desespera, nós recitamos o Salmo 23, que diz que ainda que nós andemos pela sombra do vale da sombra da morte, nós não temeremos, porque Ele está conosco. Não é a presença? Ele habita em nós. A presença do Espírito Santo nos faz viver de uma maneira distinta do mundo, distantes do mundo, contrários ao mundo. O mundo vai dizer, faça assim, e tudo está tudo bem, está tudo certo. Pode roubar um pouquinho, não tem problema, todo mundo rouba. Pode mentir um pouquinho, não tem problema, todo mundo mente. Pode trair um pouquinho, está tudo bem, todo mundo já fez isso na vida. Não tem problema nenhum. Pode continuar fazendo, pode continuar fazendo, pode continuar fazendo. O mundo vai dizer isso, mas quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus, lembra da obediência? Não pode fazer. Porque olha para o mundo de um jeito diferente. Porque olha para o mundo de uma maneira completamente diferente. Os meninos estão lá na escola e está todo mundo ficando com todo mundo. E quem é habitado pelo Espírito Santo de Deus e habita a escola, e frequenta a escola, não vai ficar. Habita a casa, né? Não vai ficar com as menininhas ou com os menininhos, porque eles são habitados pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus faz com que a gente veja as coisas de uma maneira diferente, faz com que a gente esteja contrário aos valores do mundo, faz com que a gente lute para que a verdade e o Espírito da verdade sejam estabelecidos no nosso meio, e ponto final. É uma expressão de amor de Deus para conosco, é um convite à comunhão, mas é um convite à comunhão que transforma as nossas vidas e nos faz viver contrários aos valores do mundo. O que eu quero dizer com isso, e eu encerro esse ponto, é que não dá para a gente dizer que a gente é habitado pelo Espírito Santo de Deus se a gente vive como um mundano, como um ímpio, como alguém que não conhece a Deus. Ao mesmo tempo em que não dá. E essa é a parte positiva da história. Para o Espírito Santo habitar o nosso coração e não transformar esse nosso coração mundano e ímpio em um coração que glorifica o nome de Deus. Então eu quero encerrar minha fala, eu quero te lembrar que o Espírito Santo e a presença do Espírito Santo na sua vida é expressão do amor de Deus. Você não consegue amar a Cristo da maneira como Ele te pede para amá-lo. Mas Cristo te ama. Morre por você. E quando Ele te salvou, o Espírito Santo vem como obra de Cristo, um presente para habitar o seu coração. A gente não merece. Mas Deus habita as nossas vidas pelo amor que Cristo tem por nós. E pelo amor que Cristo tem por nós, através da presença do Espírito Santo, Deus expressa o seu desejo profundo de ter comunhão conosco, de nos tirar para dançar, de nos incluir nessa dança que traz ordem e harmonia para o nosso mundo. Deus deseja, meu irmão, ter comunhão profunda com você. E a prova disso é que o Espírito Santo de Deus habita o seu coração. Você já não precisa mais ir a um lugar para encontrar a Deus. Basta fechar os seus olhos e você vai ouvir o Espírito Santo falando no seu coração. Deus não está mais numa casa como estava no Antigo Testamento. Ele habita os nossos corações. E nós somos feitos casa de Deus quando nos reunimos nesse lugar. Se isso não quer dizer que Deus deseja ter comunhão com você, eu não sei mais o que isso quer dizer. Ser cristão é ter comunhão com Deus. Ser cristão é ter Deus a tiracolo. Isso é uma bênção. É fechar o olho e saber que Deus está do seu lado. É estar passando por uma prova durante a sua semana e saber que Deus está ali juntinho. Pode não parecer, seus olhos podem não conseguir ver, mas Ele está ali te livrando de todo mal. Né, Wagner? Essa semana o Wagner me contou do fato que
Ele estava dirigindo um carro que estava prestes a estragar, num monte de curva, e Deus livrou ele. O Espírito Santo de Deus está ali. Podia ter quebrado na curva, quebrou numa praça. É ou não é o Espírito de Deus que está conosco, que habita o nosso coração, livrando a gente de todo mal? Esse Espírito que expressa o desejo de Deus de estar conosco, de ter comunhão conosco, de ouvir as nossas orações, de falar aos nossos corações através da sua palavra. Esse Espírito é o Espírito que, por fim, nos faz diferentes do mundo, distantes do mundo, contrários ao mundo. Como é que a gente aplica essa verdade aos nossos corações? Renda-se ao Espírito Santo de Deus. Essa é a primeira maneira de aplicarmos. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Ele é prova do amor de Deus por você. Deus te ama, habita o seu coração e quer governar a sua vida. Renda-se a isso, em nome de Jesus. Pare de lutar contra o Espírito Santo e contra o que ele tem feito na sua vida. Entregue-se ao Senhor. Confie nele e o mais ele fará. Eu parafraseei o Salmo 37:4. A segunda maneira de a gente aplicar essa verdade aos nossos corações: tenha comunhão com Deus, busque a comunhão de Deus, entenda que a comunhão de Deus é tudo o que você precisa para viver. As coisas não vão dar certo sempre, mas sempre Deus estará com você, e sempre Deus estará pronto para te tirar para dançar. Vai estar tudo bagunçado lá fora, mas Deus vai te chamar para uma dança harmoniosa, Ele vai botar as coisas em ordem dentro do seu coração. Lá fora pode continuar dando errado, mas aqui dentro vai estar tudo certo. As notícias podem continuar não sendo boas, mas o Espírito Santo de Deus vai consolar os nossos corações. Deus quer nos chamar para dançar. E Deus quer nos chamar para essa comunhão profunda e preciosa, harmoniosa, onde Ele nos dirige em cada escolha que a gente faz. Entregue-se a esse relacionamento com Deus. Pare de tentar decidir, deixe Deus decidir. Pare de lutar com as suas próprias forças e deixe Deus te fortalecer. Pare de tentar ser o guia de Deus e deixe Deus te guiar. Em nome de Jesus, Ele deseja ter comunhão com você. Por fim, entenda que se o Espírito Santo habita o seu coração, em você habita alguém que é diferente do mundo. Em você habita alguém que abomina o que acontece no mundo. Em você habita alguém que é maior do que aquele que está no mundo. Não tenha medo, mas também não seja mundano. O que é ser espiritual? É entender que se o Espírito habita em nós, a gente vive de acordo com o Espírito, e não de acordo com o Espírito que há neste mundo. Vir na igreja não é suficiente. Vir na igreja não vai fazer de você alguém espiritual. Obedecer a Deus e ser guiado pelo Espírito vai. Não adianta vir e continuar fazendo coisa errada lá fora. Não adianta. Não adianta ter cargo aqui e continuar fazendo coisa errada lá fora. Essa não é a vida que Deus deseja para nós. Deus tem muito mais para você, meu irmão. Muito mais. Muito mais. Não adianta dar o dízimo e continuar fazendo coisa errada. Frequentar todos os cultos, se tornar membro da igreja e continuar fazendo coisa errada. Se o Espírito Santo de Deus está incomodando o seu coração, é porque Ele tem muito mais para você. Então, entrega a sua vida a Deus e vai viver como alguém que é espiritual e não como um mundano. Deus deseja restaurar as nossas vidas, dar crescimento para a nossa igreja. O crescimento para a igreja é um crescimento espiritual, guiado pelo Espírito, de acordo com os padrões do Espírito da verdade, e não de acordo com os valores do mundo. Igreja mundana não permanece aqui. Nós somos uma igreja que foi criada para ser santa, santificada em Cristo, que busca a santificação dia após dia. Então está na hora da gente começar a confessar os nossos pecados ao Espírito e abandoná-los diante do Espírito para que Ele nos guie todo dia e o dia todo. Porque o Espírito Santo nos leva para longe do mundo. Está na hora da gente levantar a mão e pedir ajuda, porque o Espírito Santo está incomodando o nosso coração. Está na hora da gente procurar alguém que consiga nos ouvir, nos ajudar e confessar os nossos pecados, porque a gente precisa disso também. Essa é a resposta adequada ao Espírito. Quando Pedro fala lá que Deus nos faz casa espiritual, ele fala que Deus nos faz uma casa adequada ao Espírito, não uma casa mundana.
Deus não está nos chamando para que a gente continue a viver aqui dentro como a gente vivia lá fora. Deus está nos chamando para que a gente tenha uma nova vida com Ele aqui. Então, não quero nem saber quanto tempo faz que você está aqui dentro. Se você está aqui dentro com a mesma vida de sempre, Deus está te chamando para uma transformação de vida a partir da presença do Espírito no seu coração. Não adianta estar aqui e continuar fazendo as coisas que você faz errado a vida inteira. Nós precisamos ter uma resposta adequada ao Espírito de Deus, que nos distancia do mundo, nos coloca contrários a Ele e nos faz viver para a glória de Cristo. Porque daí, nós nunca estaremos órfãos. Nós sempre veremos a Deus. Nós viveremos para sempre. E termino com o verso 20. Assim como Cristo está no Pai, Ele também estará em nós. E nós, nele. Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. E a minha oração é para que nós desfrutemos dessa obra santa e poderosa a cada dia que passa. E que através dela nos seja dado o crescimento que nós tanto desejamos. Amém? Então, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero te convidar a um tempo de oração com Deus. Coloque-se diante de Deus. Coloque a sua vida diante de Deus e conversa com Ele um pouco. Responda a essa palavra. Se você acha que, ou até então achava que Deus estava satisfeito com o seu amor e entendeu que você não é capaz de amar a Deus de todo o seu coração como Deus exige de você, converse com Deus, fale isso para Ele, entregue-se a Ele, entenda que Jesus é o seu Salvador, confie na obra de Cristo por você. Só assim a gente vai poder obedecer ao Senhor. Se você já entendeu essa verdade, mas de alguma maneira não tem buscado comunhão com Deus e tem se esfriado nesse relacionamento para o qual Deus te chamou, em nome de Jesus, renove o seu compromisso com Deus e peça a Deus: Senhor, eu quero ter comunhão contigo, independente de como a minha vida está, eu quero fechar os meus olhos e buscar a sua presença nesse momento, eu quero clamar a sua graça, eu quero clamar a sua comunhão, eu quero, Senhor, ser guiado por ti. Desista de guiar a sua própria vida, desista de mandar em Deus, deixe que Ele governe sobre você e que Ele dirija cada um dos seus passos. Se você tem vivido de maneira contrária à palavra de Deus, não como alguém espiritual, mas como alguém mundano, se você tem feito o oposto daquilo que Deus te chamou para fazer, confesse os seus pecados a Deus. Abandone os seus pecados diante de Deus. O Espírito Santo está te incomodando sobre isso. Em nome de Jesus, fala com Deus a respeito disso. Tome coragem e assuma os seus erros. E diga: Senhor, não quero viver como alguém do mundo, como alguém que não te conhece, como alguém que não consegue perceber a sua presença. Eu quero viver como alguém que te ama. Eu não quero viver pecando, mas eu quero viver em santificação. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor ouve cada oração que está sendo feita nesse momento. O Senhor conhece os nossos corações. E o Senhor é poderoso para atender as nossas orações. Espírito Santo de Deus, nós te adoramos e te louvamos, porque o Senhor é o Deus que habita as nossas vidas. Muito obrigado. Porque o Senhor expressa o desejo profundo que Deus Pai tem em ter comunhão conosco. Obrigado porque nesse momento o Senhor toca os nossos corações e alimenta os nossos corações com a certeza de que Deus deseja estar conosco dia após dia. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor está nos lembrando que esse é o desejo do Senhor para nós, é essa vontade do Senhor para nós, que o Senhor não está aqui para transformar as circunstâncias da nossa vida, mas está aqui para transformar a nossa vida apesar das circunstâncias. O Senhor está nos lembrando que o Senhor não está aqui para nos dar uma vida de prosperidade nos padrões desse mundo, mas que o Senhor está aqui para nos dar a certeza da sua presença, independente do que nos aconteça.
para nos visitar, para nos habitar, para interceder por nós, para nos consolar, para nos chamar de lado quando tudo está caótico e para trazer paz que excede todo entendimento aos nossos corações. E nós desejamos, Espírito Santo de Deus, nós desejamos essa comunhão, nós desejamos essa paz, nós desejamos esse consolo, nós desejamos essa condução soberana do Senhor sobre as nossas vidas. Domine o nosso ser. Nós nos entregamos a Ti e nós nos submetemos a Ti. Queremos ser habitados por Ti. Queremos ter a plenitude do Seu Santo Espírito, a Deus. E é por isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a presença e as consolações santas do Espírito de Deus estejam sobre vós e sobre vós permaneçam hoje e sempre. Amém e amém.